Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do Pátria Logística, né? Fundo imobiliário aí de logística que teve uma novidade não muito boa, né? Vamos direto aí para o relatório, vamos para o que interessa, né? Antes, rapidamente, tá? Ele cobra 1,13, tá? De taxa de total ali de administração, tá? Administração e gestão sobre o valor de mercado, tá? Isso é bom, porque a gente vai ver que o valor de mercado está com desconto, então, consequentemente, a taxa de administração também vai refletir esse desconto, né? Diferente quando é cobrado sobre o valor patrimonial, que às vezes o fundo está extremamente descontado, mas a taxa de administração ela fica até mais alta quando o fundo, né, o valor de mercado está menor, o que é, a meu ver, né, um certo desalinhamento ali de interesse, mas que não é o caso aqui do Pátria Logística FI, tá? Fundo imobiliário aí do setor de logística. Então aqui tá, né, aquelas informações mais gerais aqui para a gente. Então a gente vê de cara que o valor patrimonial e o valor de mercado está com uma discrepância, tá? R$ 29,39 está na data de fechamento desse relatório, né, o que já chama a nossa atenção, gerando aí um desconto, né, sendo negociado a 70% do seu valor patrimonial, né, então isso já chama a nossa atenção. Por outro lado, né, teve aqui essa notícia, né, essa infeliz notícia aqui para os cotistas, que é, né, a locatária Solística, que é uma operadora logística, comunicou aí sua intenção de rescindir antecipadamente, tá, o ativo Jundiaí 2, que a gente vai ver com mais detalhe o percentual da receita aqui, o metro quadrado, tá, que ele ocupa, mas, enfim, tem ainda um aviso prévio aí de 180 dias, tá, e que só deve ocorrer, né, o término desse prazo em setembro de 2024, então, até lá, tudo se mantém, o fundo vai ter um tempo aí para a parte comercial, né, trabalhar bem aí e conseguir locar esse ativo, talvez até com um valor maior, tá? Outra coisa que vale a pena falar também é que o fundo não possui inadimplência até o momento, tá? Então, não só por essa notícia, né, mas teve muita movimentação no mercado de juros esse mês, e na data que eu estou gravando aqui, tá, esse vídeo, inclusive esse valor aqui aumentou, tá? O valor está sendo negociado aí na data, exata data aqui que eu estou gravando, a R$ 64,84, né? O que daria ali aproximadamente, né, um desconto ainda maior sobre o patrimônio líquido, né, de 0,66, né, um desconto ali de mais de 30%, né, 34%, arredondando ali de desconto sobre o valor patrimonial, tá? O fundo conta ainda com 25.087 cotistas, tá? Então, é uma pode ser uma oportunidade, mas também é um grande desafio, né? Você tem um fundo que está extremamente descontado, né? E com o número de cotistas ainda não tão grande, né? Então você, por exemplo, fazer uma emissão para crescer o fundo nesse momento fica muito complicado, tá certo? Então vamos passar aqui mais adiante algumas outras informações, tá? Ele distribuiu 60 centavos por cota, tá? O que pela cota patrimonial você vai dar 7,3%, tá, de dividend yield anualizado, pelo valor de mercado, né, da data de fechamento do relatório, que não é aquele valor atualizado, você vai dar 10,4%, claro que como o desconto ficou maior, isso daria mais ainda também, tá? O que para um ativo de tijolo, tá, um ativo logístico, 10,4 já é uma excelente remuneração, mas a gente vê que esse dividend yield alto se explica, né, basicamente pelo desconto que está absurdo, tá? Ele já vem pagando 60 centavos por cota já desde julho de 2023. A gente vai ver se ele vai ter condição de manter esse pagamento ou não. A gente também vai abordar isso aqui, tá certo? Então, vamos rapidamente aqui ver a performance. Claro, ele perde tanto para o CDI quanto para o IFIX, tá? E aqui um pouco da oscilação do dividend yield, né? Embora ele tenha pagado regularmente aqui os 60 centavos, o dividend yield vai variar, lógico, de acordo com a cota de fechamento do mercado, tá? Então o número de cotistas ele vem se mantendo, né? Crescendo levemente ali, teve uma caída aqui em setembro, voltou a recuperar, enfim, de maneira geral, numa trajetória um pouco mais alongada, ele vem crescendo aos poucos aí
a base de cotistas, tá certo? Então aqui a gente já começa a dar um pouco mais de cor para a carteira, né? O portfólio que o fundo tem um ativo Itatiaia, né, no Rio de Janeiro, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e 2 aqui em São Paulo, Jundiaí 1 e 2. O comunicado de rescisão antecipada é para o Jundiaí 2, tá? O fundo ele detém 100% de todos os ativos, né? O que dá para ele aí uma liberdade de gestão interessante, tá? No Jundiaí 2 ele só tem um locatário, então a Solística realmente indo embora vai ficar ali uma vacância se ele não conseguir repor, tá? Em termos de ABL, daria mais ou menos ali também 6,07, que a gente vai ver que é mais ou menos também o que tem de receita, tá certo? Então tá aí a foto, né? Primeiro momento aqui dos ativos, a localização geográfica dele, né? Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais. Até então, o principal desafio em termos operacionais era o Ribeirão das Neves, né? Era fechar a vacância, né? Você tinha vacância zero nesses 3 ativos aqui e apenas uma vacância no ativo de Ribeirão das Neves, tá? Em termos de alocação ali por receita, né, você tem o ativo de Itatiaia respondendo por 59%, né, maior, mais representativa, e todos também são classe A, tá? Então aqui, né, a alocação em termos de percentual, então se o fundo não conseguir repor, ele ainda vai perder ali 6% da receita, tá? Claro que a gente já viu que ele vai ter até setembro de 2024, tá? Aqui a alocação por segmentos principais aqui, inquilinos, né? Você tem a SEB, você tem a BRF, você tem ainda, né, a Solística, que é um comunicado de rescisão, né, tá? Com aviso prévio, né? Preciso também ficar claro isso aqui, sem fazer, né, alarde. Em termos de alocação por indexador, 6% está em GPM, 94% em IPCA, 87% são contratos atípicos, tá? O que garante ali uma certa segurança para o fundo, uma certa previsibilidade, e para situações como essa, né, que o fundo tenha tempo ali para se ajeitar, para correr atrás do ponto de vista comercial, tá certo? Então aqui é mais ou menos a mesma informação que a gente já passou. É importante ver o histórico de vacância do fundo, é um fundo que tem um histórico baixo de vacância, tá? Inclusive até recentemente, né, até conseguiu cair ali de 6 para 4, depois de 4 para 3. Infelizmente ele tem essa notícia aí dessa possível dessa possível rescisão, né? Então, o fundo, né, segundo eles aqui, tem uma receita potencial para chegar a 72 centavos, a gente vai ver o resultado, sendo que ele atualmente, né, deixa de receber, na visão deles, né, 0,05 de vacância, e em termos de carência e descontos também 0,05 por cota, tá? Aqui a divisão gráfica ali do resultado, mas aqui eu queria chegar, né? Você tem hoje, né, sem essa possível rescisão, uma receita ali de 3,4, que dá 69 centavos por cota, tá? Só de receita. Um resultado de 2,8 aqui, tá um outro ponto de atenção, né? Espero que você tenha ficado até o final, né? Para não deixar passar algo tão importante como esse. Você está com o resultado ali de 2,8, e você teve que, o fundo, né, no caso, optou por utilizar ali uma reserva que ele tinha, né, que até então era de 0,4 e agora passa a ser de 0,2, tá? Para complementar ali o lucro, você vê que o resultado foi 2,8, o distribuído foi 3, né, para poder manter ali os 60 centavos. Então, é uma reserva que está acabando, né? Então, você vê que ele vinha, né, no acumulado ali de 2024, 0,8, chegando a 0,2, né? Então você, caso, né, o resultado se mantenha, né, no mês seguinte para 56 centavos por cota, e ele resolve usar 0,4 centavos para poder bater os 60 centavos, no mês seguinte, por exemplo, ele só vai conseguir pagar 58, tudo mais constante, tá? Isso, claro, assumindo que ele vai usar o 0,2 ali de reserva que sobrou, tá? Ele pode usar o 0,2 ou pode não usar, aí vai cair de 60 para 56 centavos por cota, né? Claro que ele ainda pode, né, ter surpresa positiva também, que é fechar ali a vacância de Ribeirão das Neves e quem sabe até conseguir já, né, pré-alocar ali
o Jundiaí 2 e, quem sabe, até aumentar o preço, né? Então, está aqui agora rapidamente para fechar, né? Um pouco do histórico do fundo, um fundo que se associou, né? São duas gestões aí, a VBI e a Pátria gerindo o ativo. O ativo Itatiaia é o mais representativo, né? Tanto em termos de ABL como em termos de receita, fica no Rio de Janeiro. O Ribeirão das Neves, né? Que é o que fica em Minas Gerais, tá? E o Jundiaí, né? Que está ali na rodovia Anhanguera, Jundiaí 1 e 2. E esse aqui, né? O 2, que é o que foi objeto, né, dessa notícia aí não muito animadora para os investidores, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mesmo que a notícia não tenha sido boa, você deixa o seu like aí, por favor, para dar aquela moral. Valeu, grande abraço.